Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Ribas em Movimento. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma temática muito difícil, um tema muito duro que atinge a muitas e muitas de nós mulheres. Ainda mais que nos últimos dias nós tivemos a repercussão daquele caso da guria de 23 anos que estava num rodeio em Jaguariúna e foi violentada sem nem saber porque foi dopada com aquele Boa Noite Cinderela. Então precisamos discutir sobre isso, porque o estupro é o crime mais silenciado de todos eles. Apenas 10% vem até a polícia, porque os outros ficam no silêncio. E o dessa guria veio de outras tantas mulheres, mas quantas e quantas mulheres não estão silenciadas aí? Hoje nós vamos discutir essa cultura do estupro que precisa ser desnaturalizada da nossa sociedade brasileira. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós, mulheres e daquelas pessoas que estão nessa caminhada conosco. Não esqueça de deixar o seu joinha, deixar sugestões, entrar em contato conosco, porque esse canal é nosso. Tanto é que o vídeo de hoje é sugestão de uma pessoa que falou: Sônia, tu tem que falar sobre esse assunto. Compartilha com outras pessoas esse vídeo para que mais mulheres tenham conhecimento e tenham acesso a esse conteúdo. Primeiramente, já inicio dizendo aqui que a culpa nunca é da vítima. A culpa sempre é do agressor. Não é não. E que a minha roupa não é um convite. E que o estupro é um crime. Gente, falar da cultura do estupro não é fácil. Porque às vezes ele se esvazia, porque às vezes as pessoas duvidam. Porque se a própria cultura do estupro, que está na raiz da nossa sociedade, principalmente do Brasil, no processo da sua colonização, se nós formos olharmos todo esse movimento que foi construído, nós também temos que ter mecanismos para desconstruir comportamento, principalmente comportamentos que não são naturais, mas que são relativizados na nossa sociedade machista, patriarcal e estrutural. Não podemos esquecer disso. E esses comportamentos, sim, têm que ser discutidos com muita seriedade. Um dos aspectos dessa violência vem da naturalização do assédio. Se eu perguntar aqui quantas de nós já não fomos assediadas em vários espaços? Quantas de nós não temos medo de ir aos lugares? E quantas de nós já não deixamos de ir ou participar de algum espaço com medo desse tipo de violência? Porque naturalizam, gente, o assédio. Muitas vezes chegam até a dizer assim, mas é um elogio, será que a gente não pode elogiar mais? Mas nós não estamos falando aqui de elogio. Nós estamos falando de um comportamento que tira a vida e a vivência em plenitude da mulher. Porque quando a mulher deixa de fazer algo ou deixa de usar algo com medo, isto não é uma coisa normal. Isso é uma coisa construída a partir de uma sociedade pautada na propriedade privada do corpo e da mulher. Isso faz parte de uma cultura, infelizmente, que não respeita a mulher, que não respeita o corpo da mulher e, pior de tudo, não respeita a mulher como uma sujeita. Outro aspecto desse tipo de violência que a gente tem que trazer é a questão do não. Muitas vezes romantizam essa questão. Quando a mulher fala não, é não. Mas não, na nossa cultura machista, como o homem acha que tem o poder sobre a mulher e seus corpos, o que ele faz? Eles romantizam. Quando ela fala não, é porque ela tá querendo sim. E vai nessa lógica. Vocês nunca ouviram isso? O não
Não, isso é uma forma de respeito, mas você não vai respeitar algo que você objetifica, porque outro aspecto também é a questão da objetificação do corpo da mulher. E não só a objetificação do corpo que nós temos que discutir. Nós também temos que discutir, quando a gente fala das campanhas do carnaval, das festas, os homens acham que têm o direito de beijar força, de tocar no corpo da mulher como se fosse propriedade, porque ele não vê a mulher como uma mulher sujeita. Mas todo esse processo de objetificação da nossa sociedade, ele está muito enraizado também na indústria pornográfica. E aqui eu falo da pornografia, gente, não de forma moral, não é essa a questão, não é o moralismo. Eu tô falando aqui de uma coisa bilionária, que nós somos o país que mais vendem esse tipo de pornografia. E aí tá uma coisa muito construída que também é um fator que causa essa violência. Pode ver que nos filmes pornográficos a mulher sempre está em posição de submissa. E sempre o homem tem controle sobre o corpo da mulher. Esse fato tira a questão do prazer também da mulher. Essa forma de dominação do homem, isso cria no imaginário. E a internet estando aí, todos os adolescentes têm acesso a isso. E isso vai sendo construído no imaginário a forma que eu vejo a mulher, a forma que eu vou respeitá-la. Se for de acordo com a educação que é passada pelos filmes pornográficos, não há troca, não há reciprocidade. Não é que eu seja contra esses processos, eu sou contra esses processos que objetificam a mulher. Não é a questão do moral aqui, gente, mas é a questão do não respeito ao prazer e às vontades da mulher. Tem uma autora muito interessante, a Audre Lorde, que ela vem trazer a diferença entre o erótico e o pornográfico. Porque no pornográfico, ela diz que retira da mulher esse poder e sobra somente a automatização do prazer. A mulher somente como um objeto. E um objeto não fala, não sente, não tem prazer, não dá opiniões, não fala sobre as suas sensações. E é uma indicação de leitura muito interessante. A diferença entre o erótico e o pornográfico. Para além de tudo isso, desses aspectos de assédio, de objetificação e de romantização da violência por parte do poder e a força do homem, sem contar, gente, que o Brasil é um dos países campeões de violências sexuais contra as mulheres e contra as meninas. Só nos últimos 5 anos aumentaram 35%. E, infelizmente, esses casos, mais de 80%, acontece próximo à vítima. E apenas 14% é cometido essa forma de violação por pessoas estranhas. As pessoas mais próximas que cometem esses absurdos, principalmente contra meninas, são os pais, os avós, os tios, os primos e etc. A gente lembra daquele caso daquela menina de 10 anos do Espírito Santo que foi violada pelo tio, lembram? Que ocorreu horrores com aquela guria, teve que fazer o aborto, e ainda criticaram porque o nome dela veio à tona. Então, além de tudo isso, além outros crimes, de cada 10 abortos que ocorrem por dia no Brasil, gente, 8 é de meninas. E essas meninas correm risco. As que sobrevivem ficam com muitas sequelas. Imaginam, até 14 anos, que é a violação, é o estupro vulnerável, essas meninas sofrem danos que mutilam a sua consciência, a sua alma, e nem contar o físico. E quando a gente fala do estupro, existe diferentes formas de estupro. Não é somente o estupro da penetração. Outras formas de violências sexuais também constituem. Nós temos o estupro, que é por coerção, por força, ameaça, onde o poder do homem sobre a mulher, e isso é bem reflexo da nossa sociedade, onde a mulher é propriedade, então eu tenho o poder de mexer, tocar quando eu bem quiser. E também tem essa questão do estupro vulnerável, que é para até menores de 14 anos e aquelas pessoas que não têm consciência desse ato.
são as pessoas que estão enfermas ou que têm alguma necessidade especial, ou principalmente as pessoas que são dopadas ou quando estão alcoolizadas, que os homens se aproveitam, que é o estupro vulnerável que eles falam. E entra diversos casos que teve a repercussão da Franciane, essa guria, estudante de veterinário, uma guria jovem, que nem soube. Ela foi saber na segunda-feira, quando ela começou a sentir dores, que ela foi ao médico e fez vários exames e, olha, você foi violentada. E não se sabe se foi por um ou por dois. E tem também aquela influencer, a Mariana Ferrer, em Santa Catarina, num renomado lugar, Café Della Mosi, que também é a mesma coisa. Eles dão o Boa Noite Cinderela para as mulheres e aí eles fazem o que querem, quando querem. Porque não vê o corpo da mulher como uma sujeita, e sim como um objeto do poder que está a eles. Tem uma coisa que eu gostaria de falar que é muito sério, porque o estupro é um dos crimes mais silenciados. Apenas 10% chega até a polícia. Por que esses crimes são silenciados? E quantas mulheres devem estar até assistindo esse vídeo e ter passado por vários processos de violências sexuais e não tiveram coragem de denunciar, nem no 180, nem no 190, e um medo de falar, e um medo de denunciar. Por quê, gente? Porque a nossa sociedade tem aquela crença de que a voz da mulher não tem vez. Porque a gente precisa de muitas vozes, milhares de vozes de mulheres, para que a gente possa julgar um ato desse de um homem, por exemplo. Sem contar o índice de absolvição dos estupros vulneráveis. São gigantes, assim. Por que as mulheres têm medo e não vão? Justamente por isso, a descrença. Porque tu tem que ter uma capacidade, uma coragem, porque a vergonha é muito grande. Existe um tabu ainda com os nossos corpos. Então a gente tem vergonha de dizer essas atrocidades e pedir ajuda. Porque tu tem que ter muita fortaleza para poder pedir ajuda e às vezes não encontrar apoio. Sem contar que quando tu chega nas delegacias da mulher, que menos de 8% no Brasil nós temos de delegacias que atende esse tipo de necessidade da mulher, a delegacia da mulher. Só para vocês terem uma ideia, que de 2019 para cá diminuiu muito o número das delegacias que atendem as mulheres. A gente falar dessa mutilação, porque, gente, é assustador. Porque uma mulher que sofre esse tipo de violação, ela é afetada não só fisicamente com a penetração, apesar de correr risco da gravidez, apesar de correr risco de pegar as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, infecções em todo o aparelho reprodutor, ainda tem aquela mutilação emocional, psicológica. E existe, a estatística vem nos dizer, mulheres que sofreram esses tipos de violência, alto índice de depressão, ansiedade, pânico, muitas não conseguem tocar vida, chegam a se suicidar. Existem uns dados aí que é alarmante e nos assusta. Por isso que nós temos que falar sobre, por isso que a gente tem que discutir isso com todas as mulheres da nossa casa, do nosso trabalho, onde nós estivermos, porque a gente precisa produzir mecanismo de proteção, mecanismo para vencer, para barrar essas investidas de violência que acontece todos os dias. Precisamos sim desnaturalizar essa cultura do estupro, desnaturar essa romantização desse assédio, do não, da objetificação. Então são tantos aspectos que não podemos romantizar esses processos, e sim desnaturalizar esses comportamentos que foram construídos socialmente, historicamente, há mais de 5.000 anos. A gente não pode cair naquela discussão de tipo assim, ah não, foi um erro, ele se passou aquela vez. Porque não é um caso isolado, gente, é um caso que acontece todos os dias. E isso vem mostrar a forma como as mulheres são vistas e na sociedade. Essa ordem patriarcal de que nossos corpos podem ser invadidos, violados, assediados, isso tem que ir sendo destruído diariamente, desconstruído.
né? Então precisamos entender essa profundidade. E o Brasil, gente, é o 5º país que mais mata mulher. E o pior de tudo, é o 4º país dos casamentos com criança, né? Então, quando a gente vê isso, significa que tira dessa criança a dignidade dela viver outras coisas na sua vida, onde seus corpos já são conduzidos, cooptados para esses casamentos. Sem contar de toda a questão da escravidão sexual que existe, tanto no Brasil como fora dele. A Djamila Ribeiro, ela traz uma coisa muito interessante sobre a cultura do estupro no seu livro, aquele Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que ela fala que essa cultura também está muito enraizada na questão da colonização, o estupro e a colonização, essa correlação, e a questão da miscigenação. Não dá para romantizar, porque as mulheres negras eram cooptadas, eram violentadas e elas não tinham direito de vez nada. Não dá para romantizar a miscigenação que ocorreu aqui no Brasil. Então, se a gente olha essa cultura do estupro, ela está na raiz da nossa sociedade brasileira. Então, romper com isso é muito difícil. Que coloca as pessoas, principalmente as mulheres negras, ela coloca no patamar de não humanidade. E é bem isso, o estupro, não só para a mulher negra, apesar da estatística mostrar que as mulheres mais violadas são as mulheres e as meninas negras, qualquer mulher que passa por essa situação de violência é uma não humanidade que nós precisamos acolher e não julgar, que nós precisamos, tem um texto que eu li muito interessante, que até as pessoas técnicas que lidam com essas questões, muitas vezes colocam seu julgamento, e precisa de um trabalho dentro de toda a equipe envolvida com isso. Aqui em Porto Alegre nós temos um hospital que é referência nessas questões de violências sexuais, que é o Presidente Vargas. Então, principalmente da violência sexual para os vulneráveis. Gente, é muito duro falar dessa invasão, porque ela extrapola o corpo, ela extrapola muitas coisas. Então é isso, nós precisamos acolher, escutar e encaminhar e dar informações, porque vocês sabiam que no SUS, o SUS, tem uma lei aí de 2013, que é a lei do minuto seguinte, que é onde tem uma equipe interdisciplinar que faz todo um tratamento, um acompanhamento humanizado para essas pessoas que sofreram esse tipo de violência. Então, gente, nós precisamos, e muitas vezes, e muitos hospitais que atendem o SUS nem repassam essas informações, porque ainda tem toda aquela questão do julgamento e etc, etc. Então, gente, esta é a nossa função. Individual, coletivo e muitas movimentos de mulheres e dos direitos humanos mesmo, que nós possamos desnaturalizar esses comportamentos e lutar para termos mais políticas públicas de controle, pelo menos para amenizar essa situação, porque a gente precisa ter mecanismos de enfrentamento a todo esse tipo de violência. Então, não é fácil falar sobre isso. Foi muito dolorido estudar sobre essas questões, porque quantas e quantas mulheres já passaram por isso. Mas como as pessoas estavam pedindo, ainda mais com todo esse caso aí que aconteceu no interior de São Paulo, num rodeio, e a guria era virgem, né? Invadiram, e ela nem se deu conta de todo esse processo. Quando eu olhei os stories dela, nas redes sociais, ela contando, a gente chora. Não tem como não se emocionar. E é muito dolorido porque nós precisamos lutar. E nós precisamos saber. E nós precisamos saber de muitas coisas que são escondidas para nós, que nós temos direito. Então, gente, acolham as pessoas, encaminhem para esses serviços, esses atendimentos psicológicos necessários para que a mulher possa se fortalecer, se agarrar naquilo que ela acredita e poder tocar a vida adiante, porque não é fácil.
mas nós estamos aqui. A nossa prioridade é acolher, não julgar, estar junto, e estamos aí tantas e tantas mulheres que precisam desse apoio. Então, gente, por hoje é só. Um bom final de semana. A gente fica sério, né? Quando a gente fala de um não protagonismo, mas de uma luta que é necessária falar. Mas eu desejo um bom final de semana. Passem esses vídeos para que mais e mais e mais e mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo e que a gente possa se proteger. Que coisa triste, né? A gente ter que se proteger para sair, para vestir, para viver. Gente, um beijo, um cheiro, e por isso é hoje. Porque juntas somos mais fortes.